A paz do Senhor a todos meus amados irmãos que têm nos acompanhado através da oração da vitória, através do clamor da madrugada. Deus abençoe a sua vida com ricas bênçãos celestiais. Amém? Amados, nessa oportunidade estamos dando continuidade a um propósito que o Senhor estabeleceu em nosso coração. Todos os domingos levantamos um clamor profético, abençoando a semana de todos os meus amados irmãos que têm sido coluna em nosso ministério. Você que tem sido um patrocinador, um ofertante, um dizimista, você que tem feito voto, propósito, desafio de fé, você que tem plantado a sua semente em nosso ministério, nos ajudando em missões. Amém? Quero louvar a Deus pela vida de todos os nossos patrocinadores, ofertantes, dizimista, que de fato tem sido um missionário, uma missionária junto conosco nesta obra tão maravilhosa de evangelização, saqueando o inferno e povoando o reino dos céus. Amém? Que Deus te abençoe e te dê saúde, te dê sabedoria, te dê muita prosperidade. Amém, homem de Deus? Amém, mulher de Deus? E aonde você estiver nesse momento, abre o seu coração. Deus tem uma palavra poderosa, direcionamento para a sua vida. Salmos de número 92, versículo de número 10, diz assim a palavra do Senhor: Tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem, derramaste sobre mim o óleo novo. Os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos, os meus ouvidos escutaram a debandadas dos meus maldosos agressores. Louvado seja Deus. Meus amados, estamos diante de um salmo muito interessante. O salmista, do salmo de número 92, a partir do versículo 10, fala de um momento em que o Senhor Deus usa de misericórdia para com a sua vida. Um determinado momento da sua existência, em vida na face da terra, o salmista se viu fraco, desanimado, aflito, angustiado, diante de muitos inimigos. Mas o versículo de número 10 do Salmo 92, o salmista diz que o Senhor aumentou a força dele como a do boi selvagem, e o Senhor derramou sobre ele um óleo novo de alegria. No verso 11 do Salmo 92, o salmista ainda continua dizendo que os seus olhos contemplaram a derrota dos seus inimigos e os seus ouvidos escutaram a debandadas dos maldosos agressores que queriam tirar a sua vida. Homem de Deus, mulher de Deus, na caminhada da vida haverá momento em que sentiremos fracos, desanimados, angustiados, aflitos, desesperados. Haverá momento na caminhada da vida que inimigos vão nos cercar por todos os lados. Mas nunca se esqueçam, homem de Deus, nunca se esqueçam, mulher de Deus, assim como o salmista do Salmo 92 disse que o Senhor aumentou a força dele como a do boi selvagem. O Senhor fez com que os olhos dele contemplassem a derrota dos seus inimigos. O Senhor fez com que os ouvidos dele ouvissem a debandada dos maldosos agressores que queriam tirar a sua vida. Deus traz uma informação maravilhosa para o seu coração. Ele está aumentando as suas forças. Ele fará com que os seus olhos contemplem a derrota dos seus inimigos. Ele fará com que os seus ouvidos ouçam a debandada dos seus maldosos agressores que tentam contra a sua vida. O mal não prevalecerá contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família. Os inimigos que tentaram atingir você, o seu casamento, a sua vida financeira, a sua vida espiritual, a sua vida profissional. Através dessa mensagem, Deus fala de uma forma toda especial. Eu te darei força, eu te darei ânimo, eu te darei sabedoria, eu te darei prosperidade, eu te darei ousadia, eu te darei a minha bênção. E a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta nenhuma dor. E essa bênção fará você ver com seus olhos a derrota dos seus inimigos. Essa bênção fará com que você ouça com seus ouvidos a debandadas dos seus malfeitores agressores que tentam contra a sua vida, contra a sua vida financeira,
contra a sua vida sentimental, contra a sua vida espiritual. O Senhor fala de uma forma toda especial: eu estou te dando força em abundância. Eu abrirei os seus olhos para contemplar a derrota dos seus inimigos, e eu, Senhor dos Exércitos, apurarei os seus ouvidos para ouvir a debandada dos seus adversários. Deus te abençoe com essa mensagem. Eu quero orar com você nesse momento. Quero abençoar a sua vida, sua casa e a sua família e profetizar uma semana abençoadíssima na sua vida. Uma semana de portas abertas, uma semana de prosperidade, uma semana de conquista, de boas novas em todas as áreas da sua vida. Oremos ao Senhor. Amantíssimo Deus, soberano Pai, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, como Deus de Abraão, Tu és aquele que faz promessa. Como Deus de Isaque, Tu és aquele que cumpre promessa. Como Deus de Jacó, o Senhor é aquele que estabelece promessa. Jesus, diante da sua presença, intercedendo por homens e mulheres que têm promessas da parte do Senhor, e eu glorifico o seu nome, porque o Senhor é fiel para cumprir e estabelecer na vida do seu povo promessa. Ó Pai, ajuda esse homem a vencer. Ó meu Deus, ajuda essa mulher a vencer. Que essa semana seja uma semana de vitória, uma semana de conquista, uma semana de boas novas, uma semana de milagre, de restauração, de felicidade e prosperidade. Que esta semana seja uma semana de mover do Senhor em favor do seu povo. Quero apresentar nesta hora de oração, Jesus, todos os nossos patrocinadores, ofertantes e dizimistas, que plantam sementes em nosso ministério, aqueles que fazem votos, propósitos, desafio de fé, aqueles que somam conosco nesta obra tão maravilhosa de evangelização. De fato, temos saqueado o inferno e povoado o reino dos céus. Milhares de pessoas têm sido alcançadas pelo Teu amor, e pelo poder da palavra o Senhor tem edificado vida. Pelo poder da palavra o Senhor tem edificado família. Pelo poder da palavra o Senhor tem restaurado casamento. Pelo poder da palavra o Senhor tem salvado vidas que estão na perdição. Pelo poder da palavra o Senhor tem curado as enfermidades. Pelo poder da palavra o Senhor tem restaurado homens e mulheres, tirado do fundo do poço e colocado em degraus de exaltação da face dessa terra. Senhor, nós consagramos diante do Senhor o nosso dia de hoje. Consagramos diante do Senhor a nossa semana, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado e o domingo. Consagramos diante do Senhor a vida profissional deste homem, desta mulher, a vida empresarial, os negócios. Consagramos diante do Senhor a conta bancária. Consagramos diante do Senhor o celeiro, a vestimento, o calçado. Consagramos diante do Senhor os planos e projetos do seu povo. Jesus, repreende a inveja, repreende o olho gordo, repreende o mal olhado, repreende, Senhor, as palavras negativas. Deus, abre, Senhor, as portas e as comportas do céu e derrama a bênção da prosperidade na vida do seu povo. Eu te peço, Senhor, por pessoas que estão endividadas no fundo do poço, pessoas que perderam casas, carro, trabalho, empresas, comércio, casamento, perderam o ministério, estão vivendo uma vida mirrada, estão vivendo uma vida acorrentadas por correntes malignas e satânicas, mas em nome de Jesus, cadeados, correntes e grilhões sejam esmiuçados agora. Em nome de Jesus, a bênção da prosperidade alcança a sua vida, a bênção das portas abertas, a bênção das conquistas, a bênção da felicidade, da sabedoria da parte de Deus vem sobre ti. Pai das luzes, ilumina a vida deste homem. Pai das luzes, ilumina a vida desta mulher. Restaura o casamento, restaura o filho que está nas drogas, no álcool, na prostituição, na criminalidade. Muda essa história, Senhor, reverte essa situação de impossibilidade. Acalma a tempestade. Repreende a ansiedade, a depressão, o pânico, o medo. Jesus, visita de uma forma toda especial o seu povo, meu Pai. Abençoa todos os nossos missionários que estão no campo de batalha, todas as nossas colunas missionárias, os nossos intercessores, os nossos amados irmãos de perto e de longe. Abençoa, Deus, com bênção sem medida, cada voto, cada propósito, cada semente, cada oferta, cada dízimo. Multiplica em saúde, multiplica em abundância, de prosperidade, de sabedoria, de saúde em abundância.
na vida dos teus filhos. Pai, entra na vida sentimental, entra na vida conjugal, entra na vida financeira, entra na vida espiritual. Muda, Senhor, essa situação. Em teu nome, Jesus, nós profetizamos portas de emprego aberta. Em teu nome, Jesus, nós profetizamos bênção em causas que estão na justiça. Em teu nome, Jesus, nós profetizamos alegria verdadeira, paz de espírito, renovo espiritual. Seja abençoado em nome de Jesus, seja abençoado em nome de Jesus, todas as áreas da sua vida. E aonde você colocar as mãos, as plantas dos pés, a bênção do Senhor estará presente. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus amados. Que Deus te abençoe. Queridos, aproveitando essa oportunidade, eu quero externar a todos os meus amados irmãos uma necessidade que nós temos, tendo em vista que a nossa vida ela é pautada na obra do Senhor, fazendo o nome do Senhor Jesus ser glorificado através do ministério da palavra, do evangelismo, da igreja, do programa de rádio, das redes sociais, das visitas domiciliar, amém? E outros projetos que nós desenvolvemos na obra do Senhor. Amados, escute, primeiro eu quero louvar a Deus pela vida de todos os nossos intercessores, patrocinadores, ofertantes, dizimistas, você que faz voto, propósito, desafio de fé, você que tem nos ajudado em missões. Que Deus te abençoe. Quero chamar sua atenção, você homem de Deus, você mulher de Deus, que sentir no seu coração. Escute, não é por força nem por violência, porque nós entendemos perfeitamente que aquilo que Deus de graça nos deu, de graça nós vamos repartir com milhares e milhares de pessoas. Porém, a obra do Senhor, terrenamente falando, precisa da sua ajuda. E Deus, aquele que convence o homem, Ele vai colocar aí dentro do seu coração uma chama missionária, um desejo enorme de poder nos ajudar nesta obra tão maravilhosa. E junto nós saquearemos o inferno e povoaremos o reino dos céus. E juntos nós resgataremos vidas para Cristo Jesus. Se você sentir de Deus aí no seu coração uma chama missionária, é a voz de Deus te convidando a somar conosco nesta obra tão maravilhosa. Se você sentir de Deus em fazer um voto, ofertar, dizimar, fazer um propósito, aquilo que Deus colocar no teu coração, você tem a liberdade de nos procurar apenas neste contato. Pastor Marcos Aurélio, 65 99281 7602. Amém? Você tem a liberdade de nos procurar. Seja um patrocinador, um ofertante, dizimista, nos ajude em missões. Nos ajuda a propagar o evangelho do Senhor aos quatro cantos dessa terra, levando o evangelho de salvação, de libertação, de cura, de restauração, de resgate do pecado para viver uma vida debaixo da bênção do Senhor. Se Deus colocar no teu coração, me procure, queridos, no contato que eu lhe passei. Faça missões junto conosco, plante sua semente, seja um missionário, uma missionária nesta obra tão maravilhosa e você vai ver o quanto Deus vai te abençoar. E nós estaremos em forte propósito de oração por sua causa, por sua vida, por sua família, pela vida dos seus filhos. Bênção sem medida, Deus trará em abundância para a sua vida. Então, se você sentir no teu coração, você tem a liberdade. Pastor Marcos Aurélio, 65 99281 7602. Em nome de Jesus, onde você estiver nesse momento, que Deus te abençoe. Que você tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus.